Olá, javeiros! Esta é a primeira aula do curso de Java 8. Vamos falar de paradigma funcional. Vamos começar falando de interfaces. Uma interface é simplesmente um conjunto de métodos que não tem implementações. Então nós vemos aqui uma interface pública dirigível que tem três métodos: o frear, o acelerar e o parar. Você pode notar que tanto o frear como o acelerar tem retornos int, tem parâmetros int também, a velocidade é um parâmetro int. O método não está implementado. E o parar não tem parâmetros e o método parar não tem retorno. O que foi que mudou com a implementação do Java 8 para interfaces? Até o Java 8 já existiam várias interfaces que implementavam apenas um método, como por exemplo a interface Runnable, que tem o método run. Outra interface, Comparable, também tem um método único, que é o compare. O que mudou no Java 8 foi que as interfaces que têm apenas um método para ser implementado, ela começou a ser chamada de interface funcional. Não é necessário que você declare que uma interface é funcional para ela agir como tal. Mas, quando você coloca uma anotação como Functional Interface na interface, ela passa a reclamar em momento de compilação se existe mais de um método abstrato, quer dizer, um método que não tem implementação. Então é isso que acontece. A Runnable continua sem ser interface funcional, mas nós vamos ver que nós vamos começar a usá-la da mesma forma que a interface Predicate, que também só tem um método chamado test. Ela funciona do mesmo jeito. A única diferença é que se você colocar essa anotação em tempo de compilação, o Java vai reclamar com você se houver mais de um método abstrato. Bom, e para que servem essas interfaces e esses métodos abstratos? Nós vemos aqui agora que nós vamos implementar uma thread. Uma thread precisa de um runnable. Nós podemos criar uma classe que implementa runnable, preencher o método run e fazer as coisas, ou podemos, para simplificar, criar uma classe anônima. Uma classe anônima é uma classe que não tem uma definição, um nome. Você vê que nós estamos usando o new runnable e ela não é atribuída a nenhum objeto, portanto ela não tem um nome. Então é uma classe anônima, e como essa runnable é uma interface, eu preciso implementar o método run. Se você escrever isso numa IDE, quando você começar a preencher new runnable, ele vai pedir para que você implemente o método run dessa interface. E como é o único método que essa interface tem, é a única coisa que ele vai aparecer para você implementar. E aí nós implementamos agora para imprimir interna. Tá? Então o único código que está externo da própria interface runnable é o System.out.print interna. Como essa classe anônima nos interessa para o Java 8? Para que a gente adiante um pouco a história do paradigma funcional, nós precisamos eliminar algum código que não está mais necessário, porque o próprio Java já pode reconhecer. Quando a gente implementa new thread, ele já espera um runnable para executar. Portanto, não é necessário que a gente diga que a gente está implementando um runnable. Como o runnable só tem um método, é lógico que o que nós colocarmos dentro dessa nova coisa de código, ela vai estar dentro do método run. Não tem outra opção, porque só existe o método run como método abstrato na classe runnable. É por isso que é importante você ter uma interface funcional que só tem um método apenas. Se houvesse mais de um, quando a gente fosse codificar, ele não saberia em que método ele teria que colocar o código que nós precisamos escrever, o corpo do método. Como ele só tem um, só precisa disso. Então as coisas necessárias, você percebe que as coisas necessárias são os parâmetros que nós precisamos passar para o método run e o corpo do método, que é exatamente o que nós precisamos que seja tratado. Então vamos deixar apenas as coisas que são essenciais para a execução do runnable. Podemos cortar aqui o new runnable, que é a chamada do método, o próprio nome do método, já que só tem um método abstrato, e vamos deixar os parâmetros e
o corpo do método. Você pode notar na última linha da thread a grande alteração que acontece entre o que tem no código superior para o que tem no código inferior, a inclusão de uma seta separando os parâmetros do corpo do método, que são as partes essenciais, como já havíamos dito antes. Essa seta é o que informa que o código que você está escrevendo é uma expressão lambda. O lambda já está implementado em outras linguagens, já existem outras linguagens funcionais como Scala, Haskell, Ruby, Python, com outros símbolos. Tá? No Java foi escolhida a seta para indicar que você tem um parâmetro de um lado e o código do outro. Antes de passarmos para os exemplos de lambda, podemos perceber que o que nós fizemos para a classe anônima foi apenas excluir as coisas desnecessárias do Java e mantermos apenas as coisas imprescindíveis, que são os parâmetros e o corpo do método. Se eu tiver um método que retorna alguma coisa, como é que o Java vai saber o que retornar? Ele vai interpretar, ele vai fazer uma inferência de tipo, que já acontece, por exemplo, no Ruby. O Ruby, algumas pessoas dizem que a grande diferença do Ruby para o Java é que o Java é fortemente tipado e o Ruby não. Isso é uma inverdade. O Ruby também é fortemente tipado, só que a linguagem Ruby ela infere o tipo. Você não precisa declarar o tipo como você declara no Java. Toda vez que você tem que criar uma string, você tem que dizer para o Java: estou criando uma string. No Ruby, basta você dizer: esta variável recebe uma string, ela passa a se tornar de um tipo string, você não consegue mais botar um int dentro dela. Então, o Java começou a trabalhar essa parte de inferência de parâmetros e de retorno. Vamos ver nos exemplos e isso vai ficar mais claro. Vocês podem ver que no primeiro exemplo eu não tenho nenhum parâmetro e eu mando imprimir um objeto, o this. Essa impressão do this é do próprio objeto que está usando a interface. Você vê no primeiro exemplo que eu não tenho parâmetros e faço uma impressão de algo fixo, né? Essa é o primeiro exemplo. Quando você não tem parâmetros, é obrigatório que você coloque os parênteses. No segundo exemplo, você vê que você pode também, se quiser, mas não é obrigatório, como você vai ver em outros exemplos, que você declare um tipo de parâmetro. É aquela parte do fortemente tipado e aquela coisa do Java de declarar o tipo de variável. Com o Lambda, no Java 8, você não precisa declarar o tipo de variável. Quando você colocar str, o Java vai inferir que esse str será um string, porque você vai estar usando ele. Quando você for usar o Lambda, ele vai receber esse parâmetro como uma string. O parâmetro que você vai passar para ele será uma string ou um int, e ele vai executar o método seguinte, depois da seta, como uma string ou como um int, e vai fazer o que ele tem que fazer. Caso tenha um erro, por exemplo, você queira converter uma string para um int, ele logicamente vai dar um erro de cast, alguma coisa parecida. Nas próximas versões do Java, você vai poder declarar um parâmetro local sem declarar o tipo dele. Você pode declarar uma variável com o tipo var e ela vai assumir qualquer valor, e aí o Java vai inferir aquele tipo e vai colocar, mas nas próximas versões apenas para variáveis locais. No terceiro exemplo, você verifica que, como eu tenho apenas um parâmetro, é possível eu ignorar os parênteses. Eu não preciso colocar parênteses. Eu aconselho que sempre coloque, fica muito mais clara a leitura. Você colocar, não colocar, colocar, não colocar. Colocar ou não parêntese é liberado para a linguagem caso você tenha apenas um parâmetro. Se você tiver dois parâmetros, como no exemplo 4, você precisa declarar os parênteses, você precisa colocá-los entre parênteses. E você nota no exemplo 4 que tem um return, que ele é opcional, o return é opcional, já que a saída de S2 length menos S1 length, ela vai sair, o Lambda vai retornar isso
para o método que estivesse chamando ele. O mais importante nesse 4 aí são as chaves. As chaves, elas ainda existem porque você pode declarar mais de uma expressão. Então, eu poderia primeiro fazer uma conta, depois colocar alguma coisa. Note que isso parece muito com o if e o for quando você tem apenas uma expressão. Você pode ou não colocar a expressão de bloco, que são as chaves. Quinto exemplo é uma simplificação do quarto exemplo. Eu não preciso mais declarar os tipos dos parâmetros como string e eu não preciso colocar o return nem as chaves, já que eu só tenho um código para ser executado. Então esses são alguns exemplos de Lambda que demonstram como é a lógica do Lambda. Você tem os parâmetros, que podem ou não ser colocados entre parênteses, a seta, que informa que você está construindo a expressão Lambda, e o bloco de código de saída, que pode ou não ter chaves se você estiver usando apenas uma expressão. Vamos agora colocar o Java 7 e o Java 8 em comparação. Coincidentemente, estamos usando a interface Comparator. Então, no Java 7, para a gente fazer uma ordenação de determinada lista de escritores por nome, nós precisaríamos criar um new comparator e escrever o método compare, recebendo as duas pessoas, veja que são os parâmetros pessoa 1 e pessoa 2, e escrever o código de retorno p1 getNome compare to p2 getNome. Para o Java 8, eu preciso apenas saber o quê? Quais são os parâmetros p1 e p2. E o que é que esses parâmetros são? Esses parâmetros são evidenciados pela lista de escritores, que provavelmente é uma lista de pessoa, porque eu estou comparando pessoa. E aí eu coloco uma seta e escrevo o código de comparação direto, eu não preciso nem do return. Ele vai usar o resultado da expressão p1 getNome compare to p2 getNome como retorno para o sort. É uma mudança que favorece até a leitura. A leitura vai ficar mais simples. Veja só, embora a leitura fique bem clara quando você está usando expressões lambdas, é muito importante vocês saberem que as expressões lambdas também têm um custo. Se vocês colocarem blocos de código e quiserem escrever vários códigos, várias coisas, por exemplo, se o compare fosse mais complicado do que apenas uma linha, a expressão com new comparator ela ficaria muito mais clara do que uma expressão lambda indentada com blocos e chaves e coisa. Ela ficaria muito mais complicada a leitura. Então o Java te dá essa possibilidade de escrever de uma forma ou de outra para que você tenha essa liberdade de escolha e escolher a melhor forma de escrever a expressão. É como você ter caixas de ferramentas e não ter apenas um martelo para fazer qualquer conserto na sua casa. Você, além do martelo, agora você também tem uma chave de fenda, você também tem uma chave de boca, uma trena, você tem várias ferramentas que você pode usar para melhorar o seu código. Para comparar exatamente o que acontece com as classes anônimas até o Java 7, é importante a gente olhar o que o Java gera como classe. Veja só, nós escrevemos uma classe anônima. Toda classe ela tem que gerar um .class. E como a gente escreveu uma classe anônima, como é que o Java sabe o nome desse class que ele vai escrever? O que o Java faz é, ele pega a classe pública onde estamos escrevendo e quando ele vai gerar a classe pública, ele verifica se tem alguma classe anônima, dá o mesmo nome, colocando um $1, $2, $3 e vai gerando vários arquivos class para compor essas classes anônimas. E o que acontece com o Java 8? Você tem uma expressão lambda. E o que é que ele vai fazer com essa expressão lambda? Ele não gera mais o .class $alguma coisa. Então nós vamos verificar nos arquivos, por exemplo, quando a gente estava falando, digamos que nós tivéssemos uma classe threading, né? E na classe threading a gente usasse o runnable que nós estávamos escrevendo no primeiro slide, ela criaria o threading $1.class. Ou se tivesse outras threads rodando, threading $2, threading $3, para cada classe anônima ele criaria um arquivo separado. Isso para produção é carregar mais coisa na memória e uma classe a mais que o Garbage Collector vai ter que se preocupar em remover quando ela ficar disponível. Com o uso do Lambda,
ele não precisa mais criar classes. A expressão lambda ela não necessita mais gerar uma classe. Então tudo fica diretamente no seu ponto class. Ele não gera mais arquivos de class desnecessários. Em algumas expressões lambda, nós percebemos que nós estamos apenas recebendo um parâmetro para repassar para o método. Para esses casos, o Java 8 implementou um novo tipo de chamada, é simplesmente isso, para facilitar a leitura. Tá? Ele não implementa mais nada, outra coisa. Ele só facilita a leitura do método, que é chamada referência de método. Por exemplo, na segunda linha, nós estamos usando um for each, que nós vamos aprender mais tarde sobre isso, que recebe o parâmetro de cada número e repassa para imprimir. Então ele não faz mais nada, ele recebe um parâmetro e repassa para o print line. Nessas condições que você recebe um parâmetro, dois parâmetros ou três parâmetros, e que você repassa para um método, para uma classe, a mesma quantidade de parâmetros, você pode chamar a própria função sem precisar mais passar esses parâmetros. O Java já vai interpretar isso como se fosse uma expressão lambda e repassar os parâmetros para o print line. Então, na terceira linha, vocês notam que o system.out, out é o objeto, tá? Out é um objeto do system. Out não é um método do system, é um objeto. Então você está usando um objeto e dentro desse objeto existe o println, o método println, que recebe um parâmetro para ser executado. Nesse caso, nós podemos usar system.out, dois pontos. Esse é o símbolo do método reference, ou referência de método. E passamos o nome do método. Note que eu não preciso dizer quais os parâmetros que eu vou passar para o println, porque ele já sabe que são os mesmos parâmetros que ele vai receber da expressão lambda. Então, apenas nesses casos vocês podem usar esse método reference como substituição de lambda. É uma forma mais simplificada de leitura, né? Em alguns casos, por exemplo, se você estiver trabalhando com objetos, imagine que a lista, em vez de números, a lista fosse de objetos, né? Por exemplo, pessoa, e você quisesse retornar o nome da pessoa, o getNome, numa expressão lambda, você passaria p, a seta, e depois p.getNome. Numa referência de método, você passaria pessoa, que é a classe, que é o tipo do objeto que você está recebendo, dois pontos, que é o símbolo do método reference, getNome, sem parênteses, como está na quarta linha. Bom, era isso que eu queria falar sobre lambda. Nas próximas aulas nós vamos rever esses conceitos, porque nós vamos usar esses conceitos como no for each, como em outras expressões de strings e outras coisas mais à frente. Para continuar, vocês podem ler a documentação da própria Oracle, que é bem importante, bem interessante, e que explica bastante essas coisas. Existem outras documentações, vários textos, em português inclusive, sobre lambda e método reference, interfaces funcionais. E por enquanto é isso, até a próxima.